Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição desta sexta-feira. Gente, olha só, sextou, né? Acabou mais uma semaninha com muita chuva. Vocês devem estar acompanhando, chuva gostosa, toda tarde aí com chuva. E muita chuva vai acontecer para o final de semana, viu, gente? Vamos conferir os destaques, então, desta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Movimentos feministas na Europa e Brasil são destaques do último episódio especial 8 de março. Veja também, subinspetora capacita aí colegas da Gama para atendimento aos portadores de transtorno espectro autista. E ainda, saiba o que vai acontecer neste final de semana aí com a agenda cultural. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, Todo Dia News, segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E falando em multiplataformas, aí aparece na sua tela, aí do seu televisor, do seu celular, do seu computador, as nossas multiplataformas para você acompanhar o trabalho de toda a equipe da Rede Todo Dia, ok? E falando em trabalhos, que trabalho, gente! Que produção, que bacana que foi de quarta-feira até hoje, esta sexta-feira, a produção desses 3 episódios, dessas 3 séries que a nossa equipe produziu, em especial o 8 de março, a Semana da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. Bom, o dia não importa se é 8, se é 9, se é 10, se é este mês de março, é apenas uma comemoração específica. Mas a gente tem que lembrar da mulher, como dos homens, como de todas as pessoas, todos os dias. Só que em especial mulher, porque a gente vem tratando todos esses dias da semana, temas que justamente acabam caindo no esquecimento com o passar do tempo e que só são lembrados em datas específicas, como o Dia Internacional da Mulher, seja sobre feminicídio, estupro, violência doméstica, entre outros, né? Então, a gente traz aqui um levantamento, pesquisas, dados falando de tudo isso, com entrevista, como nós exibimos ontem aqui da delegada, que foi fundamental, né, para reforçar todo esse imbróglio, essa problemática que existe em relação a violência contra a mulher. E a Nayara Lourenço, que foi a repórter que produziu todo esse conteúdo junto com a nossa equipe, né? Teve dias que o Rafael Alves ajudou na produção, na edição, teve também a colaboração do Helder Júnior nas artes, né? Na parte da computação gráfica, também do Lucas Bueno, todo mundo. E quando a gente sentou e pensou nas pautas, né? Quando eu sentei com a Nayara, eu falei assim, não, eu acho bacana assim, vamos traçar, né, esses 3 episódios. E eu e ela, né, nós tivemos esse pensamento, esse planejamento, e ela captou mais ou menos a ideia, e depois, ao destrinchar isso e também distribuir ao restante da equipe, também a equipe captou, né, e falou assim, não, legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Isso é muito bacana, isso é trabalho de equipe, isso é trabalho, isso que faz acontecer, que vocês veem aqui no finalzinho, seja aqui pela televisão, pelo portal, redes sociais. Gente, não é assim, ó, eu vou fazer, ó, fez assim num piscar de olhos. Não, gente, demora para fazer certas coisas. E como demora a produção de TV, é muito mais detalhado, né? Então, a gente fica feliz quando a gente traz o resultado final aqui para vocês. E esse último episódio, estou enrolando aqui, mas é porque é especial mesmo, gente, né? Todos os dias foram especiais, todas as reportagens. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho de um momento para refletir, não só essa questão dessas conquistas, dessa história, das organizações, né, que foi trajetado, que foi mostrado aqui, até na linha do tempo, no primeiro episódio,
de tudo que as mulheres passaram, enfrentaram para chegar até aqui, estando mais empoderadas, sendo reconhecidas no mercado de trabalho, tornando empresárias de sucesso, enfim, independente ou mães de sucesso, não importa. O que importa é que realmente a mulher está se destacando, está tendo reconhecimento e tendo respeito. E isso é muito importante, né? Seja no lado profissional, seja em casa, com o companheiro. Então, tudo isso é muito importante. E nesse terceiro episódio, gente, nesse terceiro e último episódio, aqui no Todo Dia News, segunda edição, a gente mudou um pouco o lado das coisas, né? A gente inverteu. Normalmente a repórter que vai lá entrevista, enfim, como a Nayara fez ontem, que ela fez uma entrevista com a delegada, que há 7 anos trabalhou aí na DDM do estado de São Paulo. E aí, a Nayara, gente, ela se transformou na persona, né? No personagem. Eu entrevistei a Nayara, no caso, bati um papo muito legal com ela, que vocês vão acompanhar agora, porque a Nayara teve a oportunidade, em 2020, estar morando na Europa, em Portugal especificamente, e poder ver a realidade dos movimentos feministas e sociais e fazer até um comparativo entre o Brasil e Portugal. Então, essa conversa que vocês vão acompanhar a partir de agora, vocês vão entender um panorama de como a Marcha Mundial das Mulheres, né, uma organização feminista, funciona, né, principalmente internacionalmente, e como a gente pode fazer um paralelo, né, das diferenças, das similaridades entre as mulheres de cada território. Então, a partir de agora, vocês conferem esse bate-papo gostoso e que vai trazer muita coisa importante aí para você, mulher, refletir. Não só porque é o seu dia, porque é a Semana da Mulher, mas como as mulheres, seja de qualquer cultura, de qualquer território, estão enfrentando e batalhando para se destacarem no mundo. Vamos acompanhar? Gente, olha só que legal, né? Que semana bacana, em homenagem às mulheres, estamos aqui fazendo um especial muito bacana, dizendo todo o histórico, as conquistas das mulheres, passando aqui para vocês em episódios, porque é tanta coisa, é tanto material, gente. Olha, tem muito mais, mas a gente selecionou, né, os mais interessantes. A gente fez aí o primeiro episódio com a linha do tempo, falando de todas essas conquistas das mulheres. No segundo episódio, a Nayara Lourenço, que está aqui do meu lado, que também é jornalista, está concluindo aí a faculdade, está nesse caminho e pôde presenciar muitos fatos, não só por causa da pesquisa em especial, né, falando do Dia Internacional das Mulheres, mas também porque ela vai contar uma história muito bacana aqui, que ela esteve presente, né, em um dos movimentos internacionalmente, tá? Mas como a gente está fazendo todo esse histórico e é tão abrangente falar da mulher, gente, né? Porque mulher é infinito. E aí a gente precisa dividir por episódios. Então a gente fez quarta, quinta e agora nesse último episódio que a gente vai contar um pouquinho desses movimentos que a Nayara esteve presente. Então, agora vocês vão poder acompanhar aqui, nós vamos bater um papo bem legal e ela vai contar de tudo que ela presenciou, na verdade, né, o que ela esteve presente e vai contar como que foi essa participação dela. Até porque aqui nos bastidores a gente estava conversando, gente, que a Nayara, ela sempre foi envolvida com movimentos estudantil, e também ela teve esse privilégio, quando ela estava lá em Portugal, em 2020, participar e presenciar como é o movimento das mulheres lá, um movimento feminista. A gente sabe que fora do Brasil é muito diferente, né? A questão política, as regras culturais, enfim, tantas outras coisas, cultura, né? A própria cultura mesmo das mulheres em outros países. E aí, a Nayara teve esse privilégio de estar lá em Portugal em 2020, estar de pertinho desse acontecimento. Nayara, tudo bem? Tudo bem com você, tá? Tudo bem.
Muito obrigada pelo convite. Agora aqui como entrevistada. É estranho, gente. Quando a gente faz, a gente entrevista as pessoas. E quando a gente passa a ser entrevistada, é bem diferente. Bem diferente. Mas assim, você me contou aqui nos bastidores, só para a gente dar uma aquecida aqui e contar para os nossos telespectadores, porque os telespectadores, os nossos internautas gostam de saber das histórias dos bastidores também. Você me disse que lá em 2016, você já deu uma entrevista, você era jovem, nem imaginava ser jornalista, porque você era envolvida com o movimento estudantil, e agora você está aqui de novo, dando uma entrevista para falar sobre movimentos feministas, e no caso, já como jornalista. Sim. Eu dei uma entrevista para falar sobre o movimento estudantil na época, né? Em 2016, nem imaginava que eu ia dar uma entrevista aos 23 anos, agora como repórter também, e dessa vez como convidada. Ai, que legal, tá vendo, gente? Como a vida, né, providencia, como que dá a volta, né? Então a gente, assim, e falando em dar volta, a Léa resolveu dar uma grande volta na vida dela e foi morar lá em Portugal por um período e pôde presenciar os movimentos feministas. Conta um pouquinho pra gente como foi isso, Nara? Como que surgiu? Por que que você resolveu estar lá e ter essa oportunidade de acompanhar esse movimento? Uhum. Eu me mudei para Portugal em 2019. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco dos movimentos feministas por lá. Eu já fazia parte de uma organização internacional feminista, que é a Marcha Mundial das Mulheres. A marcha, ela se organiza em diversos estados do país e também em vários outros países, né? E dentro da Marcha Mundial das Mulheres, a gente tem uma formação muito popular. Então, aqui no Brasil, eu já era acostumada com essa formação, né? Que fala muito sobre a construção de um movimento feminista que esteja correlacionado com outros movimentos, né? Aqui no Brasil, a gente tem as organizações que não estão dissociadas uma da outra. Então, as mulheres do campo, as mulheres da cidade, as mulheres negras, elas trabalham em conjunto por um mundo melhor, né? Então, quando eu fui para Portugal, eu comecei a pesquisar movimentos por lá para que eu pudesse continuar fazendo parte, né? E, por coincidência, eu encontrei a Marcha Mundial das Mulheres, que eu já participava aqui no Brasil, eu encontrei um núcleo delas lá na cidade onde eu morava, né? Eu morava no Porto. E foi muito, muito curioso perceber a diferença. Dentro da marcha, a gente sempre fala que as nossas realidades, embora muito parecidas, também são diferentes conforme o território em que a gente vive. Com certeza. Então, lá em Portugal, né, é um país europeu, é um país com um país desenvolvido, com índice de desenvolvimento muito alto, e aqui no Brasil a gente tem uma realidade diferente, né? Então, foi muito curioso fazer essa comparação. Mas ao mesmo tempo, esse contraponto, o movimento feminista em Portugal, ele teve um atraso no seu desenvolvimento por conta da ditadura que Portugal passou também, na ditadura salazarista e do Estado Novo. Então, as mulheres feministas de Portugal tiveram uma dificuldade de se organizarem e isso teve um atraso até hoje. E é curioso porque essa ditadura, né, essa repressão que Portugal passou, eles colocavam como norma que uma identidade da mulher, né, que a mulher tinha que ser a que ficava em casa, né, condicionada ao espaço privado e não ao espaço público, desenvolvendo os afazeres domésticos e só, né, a falta de identidade, de autorreconhecimento da própria mulher, né. Então, em Portugal, isso se manteve até os dias de hoje. Apesar da mobilização feminista, ainda tem esse resquício do que é condicionado ao papel do homem e o que é condicionado ao papel da mulher. É claro que isso é fruto de uma sociedade, né, patriarcal que habita em todos os países, inclusive no Brasil,
mas que aqui no Brasil o nosso debate feminista, pelo menos, É mais evoluído, né? é mais evoluído, né? E É isso que dá para observar. Desculpa te interromper, mas tudo isso que você está explicando aqui para a gente, fica muito claro que nós, né, as mulheres brasileiras estão muito mais avançadas nas discussões públicas, né, e de empoderamento, de elas poderem se expor mais do que, por exemplo, em Portugal. com certeza. É claro que a questão de políticas públicas em relação às mulheres, ainda Portugal tem algumas conquistas que nós, enquanto brasileiras, não alcançamos, né? Mas os movimentos em si ainda têm um pouco de atraso em relação a discussões de pautas que nós fazemos há muito tempo. E isso varia muito de acordo com a economia do país, como foi formada, né, a nossa visão de mundo, de um país que foi colonizado, de um país que ainda não alcançou alguns direitos básicos, né? E Portugal, no século XX, ainda quando estava construindo as discussões feministas, a maior parte das mulheres que construíam esses movimentos eram médicas, eram advogadas, eram escritoras. Era um movimento construído por mulheres da elite, né, de classe média alta. O que aqui no Brasil é totalmente diferente, né? Nós temos mulheres que constroem esses movimentos que vêm da periferia, que vêm, né, do campo, que vêm da zona rural. Então, apesar dessas diferenças também, eu pude perceber que essa frase de somos iguais e diferentes fez muito sentido para mim naquele momento. Apesar das diferenças, temos aí diversas pautas que são comuns às mulheres, eu acredito que de boa parte do mundo, se não do mundo inteiro, né? A questão da igualdade do salário, a questão da violência doméstica, do abuso sexual. É claro que isso ainda está relacionado aí com diversas questões, inclusive de raça e de classe, né? Mas que só pelo fato de sermos mulheres já é algo que une as mulheres do mundo inteiro para essa luta, né? É verdade. Nayara, né, se deixar aqui, a gente vai ficar batendo papo a tarde inteira, a noite inteira sobre esse assunto, né? Que é um assunto que fala da gente. Sim. E essa luta em comum que você acabou de dizer, né? Todo mundo lutando apesar das diferenças, mas a luta é a mesma, né? E você teve uma oportunidade nessa semana árdua de preparação desses especiais, né? Desses episódios, e você fez até uma linha do tempo. Você pôde relembrar de fatos históricos, né? De quanto a mulher lá atrás já lutava pelo reconhecimento para poder estudar numa escola, né? Só os homens podiam ir para a escola, né? Os meninos. Então, depois, outros reconhecimentos, outras aberturas, outras portas, né? Na questão política. E aí, empresarial, porque hoje, quantas mulheres são empreendedoras no país, no mundo? E a gente vê esse crescimento cada vez maior. E aí você teve essa possibilidade. E teve ainda essa oportunidade de ver um outro país, né, se movimentando, né, no caso relacionado às mulheres. Como que você avalia no dia de hoje, né? Nós estamos aí numa semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher, você sendo mulher e estando nesse mesmo caminho. O que você avalia de tudo isso? Pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu avalio que a gente conseguiu avançar bastante, né? Ainda as conquistas que nós tivemos são recentes. Se a gente... Agora vocês vão acompanhar a nossa linha do tempo também, vão poder perceber que faz poucos anos que a gente conseguiu algumas conquistas, né? Como o direito ao voto, a Lei Maria da Penha. Então, são conquistas recentes que vieram... Foi um fruto de muita luta, de muita mobilização das mulheres, né? Dos movimentos feministas, tanto nos espaços institucionais quanto nos espaços populares, nas ruas, nas manifestações.
A gente teve esse avanço e ele é inegável, mas acredito que a gente ainda tem muito para conquistar, né? Agora, a gente também precisa de diversas outras políticas públicas de fiscalização para garantir que as políticas públicas que já existem sejam de fato efetivas, né? Que elas saiam do papel e que cumpram o seu papel fundamental de proteção à vida das mulheres. Mas acredito aí que a gente avançou, mas ainda vamos avançar bastante, né? Mas alguns dados te deixaram um pouco assustadas em relação à violência e tudo. Sim, com certeza. Não é? Com certeza. São dados que ainda são muito altos, que a gente fala, poxa, precisa ainda muita, como você falou, sair do papel e ser efetuado somente quando se trata, né, da proteção da mulher contra a violência doméstica, ou feminicídio, que a gente tem falado muito. Então, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda, de fato, né? Estamos no caminho, mas ainda um pouquinho devagar, de formiguinha, precisa ser um pouquinho mais acelerado. As medidas protetivas, que nem sempre são cumpridas, enfim, tantas outras coisas. São muitas questões que se relacionam, né? Não basta somente a mulher ter a possibilidade de denunciar quando é vítima da violência doméstica e conseguir uma medida protetiva, né? Muitas mulheres são obrigadas a retirarem as medidas protetivas por ameaça, né? E muitas mulheres que morrem, de fato, já tinham a medida protetiva, mas até onde alcança essa proteção do Estado, né? Até onde as instituições conseguem cumprir o seu papel de fiscalização. Então, é importante que a gente reconheça esses avanços, mas é importante que a gente possa cobrar para que essa fiscalização continue e que a gente consiga, né, diminuir a zero o número de feminicídios e que isso seja cada vez menos frequente, né, dos feminicídios, da violência doméstica, dos abusos sexuais. Então, são números que, de fato, assustam. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem números também elevados, né, que acompanham o Brasil inteiro, mas é um estado gigante, muita coisa acontece. Então, acredito que a gente tem aí uma caminhada pela frente. Eu espero que no próximo especial, talvez não tão breve, mas breve, que a gente possa falar que esses números caíram. E não só Com certeza. Né? É a expectativa que a gente tem, né? Exatamente. E, gente, vocês viram aqui no nosso fundo o cenário. A gente procurou imagem para a gente poder fazer aqui nosso bate-papo com essas mulheres que estão aqui ao fundo da gente. São mulheres, seja negra, seja de outra raça, de outra religião, independente, gente. Mas é mulher que está enfrentando e tirando aquele paradigma, né? De que mulher só fica cuidando do filho em casa, da mulher que tem que ficar na frente do fogão, tem que acabar com isso, né? Então a gente está aqui mostrando um pouquinho para vocês de como a mulher já enfrentou muita coisa e só tem realmente a festejar. E essa semana do Dia Internacional da Mulher é justamente isso. A gente quer festejar todas essas conquistas e muito mais que vem por aí. Com certeza, Sabrina. Tá certo. Gostei de bater um papo com você, Nayara. Eu sei também, tá? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou também esse especial que foi feita, né? Com muito carinho, dedicação. E dedicação. Pois é, a Nayara fez toda a pesquisa, elaborou tudo, a gente pensou junto como fazer esses episódios, tivemos a colaboração de toda a equipe, principalmente dos cinegrafistas, dos editores. Então, muito obrigada a todos que fizeram isso acontecer até no dia de hoje, nesta sexta-feira. Estamos concluindo com esse bate-papo gostoso aqui para você em casa, tá bom? É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Em 7 dias você deverá se casar com a princesa Nefer. Casar? Mas a gente nem se conhece. Não acredito. Se algo acontecer com este anel, eles vão cortar sua língua e arrancar seus olhos. O anel sumiu. Só pode ser coisa de... Vivos. Não temos tempo a perder. Como assim? Aprende com o mestre. Essa luta também é minha.
Legal. Tá gostando dela. Gosta não. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De volta aqui no segundo bloco, que bacana, né, gente? Não é legal, né? Entrevista aí super legal, que fundo maravilhoso. Eu amei essa produção do especial do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Semana da Mulher. Parabéns a todas as mulheres. Bom, gente, agora vamos falar sobre obras. E a obra é do novo terminal urbano de Santa Bárbara do Oeste, que segue com os primeiros serviços executados. Os detalhes você confere agora com Andressa Oliveira. O novo terminal urbano de Santa Bárbara do Oeste tem uma área de 1.800 metros quadrados de construção, onde funcionavam as garagens das secretarias de Saúde e Educação. O mesmo será remodelado, implantando a mais nova estrutura pública no centro geográfico do município. Contemplará serviços da Coordenadoria de Transporte, espaço para a empresa responsável pela prestação do serviço de transporte do município, junta militar, espaços para comércio, além de sanitários públicos e área de apoio para os funcionários. O espaço atenderá às normas vigentes de acessibilidade e tem todos os ambientes projetados com iluminação e ventilação naturais, contando ainda com ar-condicionado. A iluminação será com lâmpadas LED, proporcionando maior durabilidade e economia no consumo de energia. E haverá a instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de alarme e monitoramento e sistema de geração de energia solar com produção de energia renovável, limpa e sustentável. O novo terminal urbano de Santa Bárbara do Oeste ainda está em reforma e fica localizado na Avenida Santa Bárbara. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Esse espaço aí tem história para contar. Eu me lembro da minha época de reportagem de rua também. Ele chegou a ser um terminal, né? Aí deu problema, aí virou ali a corporação, a Corpo de Bombeiros. Aí depois, enfim, tem história esse local aí, mas que bom que agora vai sair também esse terminal urbano e a gente vai acompanhar, sempre trazendo aqui as informações para vocês, tá bom? Vamos falar da cidade de Limeira agora, porque vai ter um evento, o Limeira Rodeio Music. Esse evento terá aí um protocolo interessante, gente, de assistência às mulheres em risco. Exatamente. Mais informações você confere agora com Nayara Lourenço. O Limeira Rodeio Music terá um protocolo de auxílio para as mulheres em situação de risco no evento desse ano, após o governador Tarcísio de Freitas sancionar, no começo de fevereiro, uma lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas e eventos a combaterem o assédio e a cultura do estupro. As medidas fazem parte de uma parceria com a rede Elza Tanque de atendimento à mulher em situação de violência. O evento vai contar com pessoas especializadas para auxiliar as vítimas, como funcionários que poderão acompanhar as mulheres até o carro, no estacionamento ou para pegar um transporte de aplicativo, por exemplo. A rede de acolhimento também está promovendo palestras de orientação e conversas com seguranças e outras pessoas que vão trabalhar na festa. Além disso, o espaço terá cartazes fixados nos banheiros e em espaços estratégicos,
com o objetivo de fazer com que as mulheres saibam que podem contar com toda a estrutura do evento e se sentirem seguras. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara. E agora a gente vai trazer mais informações da cidade de Santa Bárbara sobre o Hospital Veterinário, gente. As obras avançam aí no Hospital Veterinário Municipal. E quem vai trazer os detalhes agora sobre este assunto é o repórter Rafael Alves. Boa noite a você de casa. Eu tenho informação muito bacana que vai agradar os apaixonados por animais de estimação aqui da nossa região. Santa Bárbara do Oeste anuncia os avanços nas obras do Meu Pet, um hospital veterinário para atender os bichinhos aí de estimação da população. Os serviços de concretagem da laje do hospital veterinário foram realizados na quarta-feira, na nova estrutura construída na Avenida Prefeito Isaías Hermínio Romano, no Jardim Souza Queiroz. Segundo a Prefeitura, os serviços serão gratuitos e a princípio atenderá cães e gatos com consultas clínicas, cirurgias, exames e muitos outros serviços. A extensão do prédio será de 480 metros quadrados, com salas cirúrgicas de medicação, internação e equipamentos para ofertar atendimento regionalizado aos animais domésticos. O investimento entre obras e equipamentos é de 6 milhões de reais. Obrigada, Rafael. E daqui a pouquinho o Rafael volta com as informações do esporte. E vamos falar de um caso de uma caminhonete, gente, que capotou na rodovia Anhanguera ali. Olha, é surpreendente as imagens. E quem traz os detalhes agora é o nosso repórter Henrique Fernandes. Uma caminhonete capotou no gramado lateral da rodovia Anhanguera, em Americana, no início da tarde dessa sexta. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 131 por volta do meio-dia, na pista sul, sentido capital São Paulo, antes da entrada da Goodyear. O motorista da caminhonete teve ferimentos leves e foi socorrido ao Hospital Municipal de Americana. A reportagem do Todo Dia flagrou o momento exato do acidente, que também envolveu uma carreta. O veículo de grande porte parou no centro da rodovia e ficou em L. A concessionária Autoban, que administra o trecho, conseguiu fazer a remoção e liberação do tráfego. O repórter cinematográfico Helder Barbosa flagrou o momento exato que o acidente ocorreu. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Tá certo, Henrique, obrigada. Só não sei quem que é o Helder Barbosa, porque até então eu sabia que era Helder Júnior. Mas... ai, gente, o nosso cinegrafista estava ali passando pela rodovia e flagrou na hora, ele mandou aqui pra gente e fez a produção, e nosso repórter Henrique Fernandes trouxe todos os detalhes desse acidente. Bom, vamos para um breve intervalo rapidinho, só para tomar uma aguinha rápida, gente. E voltamos com mais informações muito importantes para você. E acho que todo mundo quer saber, será que vai continuar chovendo no final de semana? Daqui a pouquinho. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais,
Vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Muito bem, de volta Todo Dia News. Nesse terceiro bloco, vamos falar sobre informações e como prestação de serviço, gente. Subinspetora capacita aí colegas da Gama, que é a Guarda Municipal aqui de Americana, para atendimento aos portadores de transtorno espectro autista. Olha que interessante. Vamos saber então os detalhes com Henrique Fernandes. Subinspetora Tabata promoveu na sede da Gama um treinamento para capacitar todo o efetivo no atendimento aos portadores do transtorno espectro autista. Ela tem uma filha de 4 anos com autismo e conta que os companheiros da corporação não tinham o conhecimento necessário sobre o assunto. Por ter essa capacitação necessária e também conhecimento de causa, ela se viu na obrigação de transmitir todo o conteúdo aos seus colegas. O curso teve duração de 3 horas para todos os guardas municipais e foi ministrado durante o mês de fevereiro. Tabata é guarda municipal há 12 anos na cidade, enfermeira e possui 5 pós-graduações na área. O curso teve como base detalhes dos sinais característicos, a forma adequada de abordagem dos guardas, as principais violências sofridas por esse tipo de público. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. E a diretoria da CIA, gente, Associação Comercial e Industrial de Americana, por meio aí do Departamento de Serviços, lançou na noite desta quinta-feira a 7ª ExpoDeps, exposição das empresas prestadoras de serviços, nas dependências da FIDAM, onde está aí sendo realizada a Tecnotêxtil, o evento que neste ano terá aí um dia a mais em relação a 2022 e que acontece no período de 20 a 22 de junho na própria FIDAM. Vocês estão vendo essas imagens, gente? A ExpoDeps que aconteceu no ano de 2022, em que o nosso repórter Rafael Alves esteve lá acompanhando tudo, essas imagens são dele, né? Então, nossa equipe foi acompanhar, que foi em outubro, inclusive, a ExpoDeps, no mês de outubro, a 5ª edição, e essa sexta, só corrigindo, foi a 6ª, agora vai ser a 7ª. A 7ª edição, então, vai acontecer agora em julho. Então, quer dizer, daqui a pouquinho já vai acontecer o evento, né? Entre os dias 20 e 22, passa rapidinho. Essa 7ª edição, então, da ExpoDeps em julho. Só que, gente, nós recebemos essa confirmação, essa divulgação da assessoria da CIA hoje. Porém, a nossa equipe já estava sabendo, sabe quando? Na terça-feira. Porque o nosso repórter, nosso jornalista Danilo Bueno, com o nosso produtor e também jornalista e cinegrafista Rafael Alves, estiveram na Tecnotêxtil na terça-feira na abertura oficial e lá eles tiveram com exclusividade a informação de que seria lançada então a 7ª ExpoDeps e que ela seria em julho e não em outubro deste ano. Então você acompanha agora, só para você lembrar um pouquinho que nós demos essa notícia em primeira mão já na terça-feira. Boa tarde, senhor José. O senhor José, diretor da CIA, um dos responsáveis aí pela ExpoDeps, a principal feira de serviço, comércio, né, de Americana, e ele tem aí uma novidade em primeira mão, trazendo em primeira mão para vocês de casa que assistem ao Todo Dia. Tem uma novidade chegando aí, né, senhor José? Qual que é? Perfeitamente. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa feira que nós estamos aqui hoje, a Tecnotêxtil, ela foi lançada o ano passado dentro da ExpoDeps, dentro da 6ª ExpoDeps. E a ideia surgiu de nós lançarmos a 7ª ExpoDeps dentro da Tecnotêxtil. Então, na quinta-feira, às 19 horas, nós vamos estar lançando a 7ª ExpoDeps, feira de serviços e prestadores de serviços aqui da região de Americana, Campinas, Piracicaba, enfim, toda a nossa região aqui. É isso. Maravilha. E em que mês, né? Já tem uma data definida para a realização da ExpoDeps? Sim, ela vai ser agora em julho, nos dias 19, 20 e 21 de julho, das 14 às 21 horas na quinta e na sexta-feira e das 10 da manhã às 17 horas no sábado. Ainda existem estandes?
sim, ainda existem alguns poucos estandes para comercialização. Nós estamos vendendo através do nosso departamento comercial na ACIA. Então é isso, para você daí de casa que quer ter mais essa oportunidade de fazer negócio, de também participar dos ciclos de palestras que sempre tem, né? Tem também a parceria com o Sebrae, né? Que sempre está junto aí, incentivando o empreendedorismo municipal. Já fica a dica, em julho, aqui no recinto da FIDAM, teremos também a ExpoDeps. Muito obrigado, Sr. José, por trazer esse anúncio em primeira mão para nós aqui da Rede Todo Dia. Muito obrigado, uma boa noite a todos, muito obrigado. Tá aí, tá vendo? O seu José Renato de Andrade, que é diretor da ExpoDeps, falou com o Danilo e trouxe em primeira mão na terça-feira pra gente. E ele disse aí na fala dele, vai ser lançado na quinta-feira às 19 horas, ou seja, ontem. Então, a gente deu bem antes essa notícia, mas a gente reforça aqui, já que foi divulgada aí pelas mídias, né, pelas redes sociais e, enfim, pela própria assessoria da CIA. Tá aí dada a informação e como ele disse, né, ainda dá tempo de participar, quem quiser fazer a sua exposição na ExpoDeps, né, ter uma stand, dá tempo de você participar. A ExpoDeps, gente, ela cresceu tanto, são tantos expositores de diversas regiões e isso com certeza só fortalece, né? Esse é um ponto muito importante. Segundo aí o seu José Renato, 10 empresas aderiram já ao evento durante a ExpoDeps e até agora já são 80% das estandes que estão comercializadas. Então, sucesso aí mais uma vez para essa iniciativa da CIA, que é a Associação Comercial daqui de Americana. Daqui a pouquinho a gente tem outra notícia da CIA, daqui a pouquinho, gente, porque agora é o momento da Dica News. E você quer saber o que vai acontecer no final de semana? Tá chovendo, gente, mas eu acho que dá para aproveitar a nossa agenda cultural com a nossa repórter Nayara Lourenço. Olá, Sabrina e todos que estão nos acompanhando. O final de semana na região de Campinas tem uma programação agitada e para todos os gostos, com shows de pagode e festival gastronômico, além da transmissão do tão esperado Oscar 2023. A festa Pagodinho Sunset recebe nesse sábado o cantor Belo. O show acontece no Prime Hall, localizado na cidade universitária, a partir das 4 da tarde em Campinas. Em Sumaré, também no sábado, a atração mais esperada é o Raça Negra. A banda apresenta os pagodes mais famosos dos anos 90 a partir das 9 da noite no Chapéu Brasil. Na cidade de Paulínia, de sexta a domingo, ocorre o festival Sabores da Terra, no estacionamento do Teatro Municipal. A entrada é gratuita. Para quem prefere uma programação mais tranquila e no sofá de casa, esse final de semana será marcado pela cerimônia do Oscar 2023, que acontece na Califórnia, nesse domingo às 9 da noite, horário de Brasília. A transmissão será na HBO Max e TNT. Alguns dos principais filmes indicados ao prêmio são Nada de Novo no Front e Triângulo da Tristeza. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara, com essa programação cultural aí. A gente segue aqui falando mais dicas, dando mais informações para vocês, porque a CIA vai realizar aí atrações neste sábado, todo sábado, na verdade, para fortalecer o comércio da região central. Então, com o objetivo de atrair consumidores e aumentar as vendas na região central da cidade, a CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, começa neste sábado, dia 11, a desenvolver diversas ações e o evento reúne lojistas de diversos pontos do município que têm em comum aí criar mecanismos para a região receber cada dia mais os consumidores. Aos sábados, então, o comércio vai atender das 9 da manhã às 3 da tarde e as atividades serão realizadas das 10h30 à 1h30 da tarde. Em cada sábado, as atrações serão desenvolvidas na Praça Basílio Rangel, Praça da Matriz Velha de Santo Antônio, na Rua Vieira Bueno e também no cruzamento ali com as ruas 30 de Julho e Fernando de Camargo. Neste sábado, dia 11, gente, haverá aí a apresentação da dupla Sandro Livac e Bruna Alves, com o melhor do MPB na Rua Vieira Bueno para as crianças também, cama elástica que será instalada na Praça Basílio Rangel. E a brincadeira será gratuita. Então, uma forma de diversão e também
a família aí está prestigiando o comércio de Americana, tá certo? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho mais aqui de eventos. Nós vamos falar de um evento que ele é solidário, né? Um evento que é um jantar italiano, tá? Que você vai poder ajudar uma instituição. O Instituto Santier de Americana promove, então, a partir das 8 horas da noite deste sábado, esse é o local onde vai acontecer o evento, tá, gente? Um jantar beneficente de comida italiana no Salão Valenvillen, que fica na Avenida Antônio Cinturione Buer, número 1190, em Americana. Aí, na nossa matéria completinha, você vai conferir o valor dos ingressos, né, de como você adquirir, tá? E o presidente do Instituto, Tiago Villanazzi, informou que cerca de 200 crianças são atendidas e a estimativa é de que 160 pessoas participem do evento solidário. Por quê, gente? Esse evento ele conta com a presença aí de um chefe italiano e toda essa renda será revertida ao Instituto Santier, que é uma associação que faz o acompanhamento de crianças diagnosticadas com pectus, uma deficiência na parte torácica. Por isso que o presidente então da instituição, Tiago Villanazzi, informou que essas crianças, 200 crianças, são atendidas e com esse evento aí vai poder ajudar muito, né, a associação e o atendimento aos cuidados dessas crianças portadoras desta doença, gente. Para quem não sabe, o pectus é o pectus excavatum, é o nome científico desta deformidade, que é uma depressão do externo e das costelas por dentro do tórax, tá? Ela costuma ser perceptível logo após o nascimento da criança e agrava durante a fase de crescimento na adolescência, tá bom? Tá aí, recado dado também, mais um evento que acontece neste final de semana. E agora, gente, vamos falar do quê? Vamos falar do esporte? Acho que era da... E o esporte, vamos saber do Rafael Alves, porque Primavera luta para entrar no G8 na última rodada do A2. Vamos saber? Boa noite! Tem rodada no fim de semana para os times da região pelo Paulista A2. O Primavera, que iniciou bem o campeonato, vê suas chances de classificação para as quartas de final um pouco distante. A equipe chegou a dividir a liderança da competição, mas hoje está na 10ª posição com 18 pontos, um ponto atrás do 8º colocado, que é o Comercial. No sábado, às 3 da tarde, o Fantasma vai encarar o Taubaté em casa. O adversário já não tem mais chance de classificação e também não tem chance de queda, fator que aí o Fantasma pode aproveitar para buscar esses 3 pontos, né? Para você saber como fica a classificação para o Fantasma, acesse nosso portal tododia.com.br, lá tem todas as combinações para o Fantasma poder avançar na competição. Mas tem mais jogos, viu? Toda a rodada acontecerá nesse sábado às 3 da tarde. Ponte e 15 de Piracicaba já estão classificados. A Ponte é líder disparada com 33 pontos e encerra a primeira fase contra o Noroeste em casa. Já o 15 também joga em casa e, mesmo classificada, a equipe busca a melhor posição na competição para ter vantagem na próxima fase. O Inhoquim vai encarar o Velo Clube, as equipes estão em 5ª e 6ª posição, respectivamente. Em caso de vitória do Alvinegro e a Portuguesa Santista não vencer, o time pode terminar em 4º lugar e poder decidir o mata-mata em casa. Daqui a pouquinho eu volto com informações sobre a Série A1 Paulistão. Tá certo, Rafael, mas parece que os times aí da região também vão disputar a Taça da Independência. Vamos saber então, é isso mesmo, Rafael? De volta agora para falar do Paulistão A1, que chega na fase de quartas de final. As equipes da nossa região não conseguiram avançar na competição, porém, Guarani e Inter de Limeira irão disputar a Taça Independência, anteriormente conhecida como Troféu Interior. O torneio envolve times que não se classificaram às quartas de final e que também não caíram, é claro, com exceção do Santos, que ficou fora da disputa por disputar o Campeonato Brasileiro. O Mirassol também irá participar, mas por ter pontuação melhor na tabela, entra direto na semifinal, assim como a equipe de melhor campanha entre os eliminados do interior
nas quartas de final. A competição não vai mais classificar para a Copa do Brasil, como acontecia até o ano passado. Para compensar, a Federação Paulista ampliou a premiação da Taça Independência, passando de R$ 250 mil para R$ 400 mil ao campeão e de R$ 150 mil para R$ 200 mil ao vice. As vagas agora ficam para os 5 primeiros classificados. Se alguma dessas equipes tiver vaga assegurada na Copa do Brasil via Libertadores ou Brasileirão, ou até mesmo conquistado a Copa do Brasil, a vaga vai para o próximo colocado, no caso o 6º colocado, e assim por diante. E já tem jogo nesta sexta, viu? Porque daqui a pouquinho Guarani e Portuguesa se enfrentam em Campinas, né, às 8 horas. E tem transmissão, você pode acompanhar pelo YouTube ou pelo Paulistão Play. A Inter viaja até Santo André, onde amanhã, no sábado, encara os donos da casa às 4 horas, também com transmissão ao vivo pelo Paulistão Play e pelo YouTube. Boa sorte para as equipes da nossa região. Na segunda eu volto com a informação desses jogos e os resultados. Um abraço e até mais. Abraço, Rafael, até mais. Bom final de semana para você. Até segunda-feira. E ó, se a gente fala de esporte, a gente também fala de área de lazer. A área de lazer tem que ter área de esporte e tem que estar junto, tudo junto e misturado. Pois é, e Santa Bárbara, gente, lançou a sua nova área de lazer e de esporte lá no Jardim das Palmeiras. A gente já tinha anunciado, dizíamos que ia ter lá na especial de Santa Bárbara, que fizemos no dia 4 de dezembro, falamos, né, dessa obra que seria para este ano e aconteceu, e ela está ali no Jardim das Palmeiras, e os moradores, claro, ficaram muito felizes. A nossa repórter Andressa Oliveira, com o nosso cinegrafista Marcelo Matias, foram até lá, mesmo com chuva, para falar como que é e como está essa área de lazer. Vamos acompanhar? De terreno baldio para bem-estar e lazer, a população aqui do Jardim das Palmeiras tem agora uma área de lazer e uma arena esportiva. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, com a parceria do Governo do Estado de São Paulo, entregou nesta quinta-feira a arena esportiva e a área de lazer para a população dessa região. A área de lazer conta com pista de caminhada, quadra de areia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e iluminação de LED. Foi implantado também campo de futebol society e quadra de basquete 3x3 equipados com arquibancada. A área de lazer fica localizada entre as ruas Suécia e Noruega e atrás da Escola Antônio Matarazzo. Andressa Oliveira para a Rede Todo Dia. Gente, a Andressa é uma figura, né? A gente aqui nos bastidores, a gente fala, tem que ser a Andressa para fazer essas pautas, né? Eu achei que ela ia descer do escorregador de novo, igual ela fez nas férias, né? Mas dessa vez não, ela quis fazer esporte, ela quis fazer uma atividade física. Apenas ela não estava com a roupa apropriada para a situação, né? Ela estava muito social para o momento de fazer a ginástica ao ar livre. Mas, Andressa, muito obrigada por trazer aí, né, e mostrar para os nossos telespectadores de como ficou essa área de lazer e de esporte lá do Jardim Palmeiras, em Santa Bárbara do Oeste, que estava esperando há muito tempo, né? E agora, gente, vamos para a previsão do tempo? Bom, gente, chuva, hoje à tarde só choveu, não é mesmo? Choveu em vários momentos e é claro que agora a gente quer saber se essa chuva vai continuar no final de semana. E a previsão do tempo com Jaqueline Durões. Olá, Sabrina, e a todos que nos acompanham. A região metropolitana de Campinas amanheceu com céu parcialmente nublado e a temperatura em torno de 20 graus. As condições de tempo nesta sexta-feira até domingo permanecem abafado e com nebulosidade, alternando períodos de céu parcialmente nublado e de céu encoberto. Chuvas podem ocorrer a qualquer momento do dia, concentrando as maiores chances de temporais nos períodos da tarde e da noite, inclusive de forma recorrente, com picos de chuva intensa e volumosa e períodos de chuva de intensidade leve e moderada. Também podem ocorrer. Além de chuvas intensas e volumosas, as tempestades podem causar raios e rajadas de vento. As temperaturas mínimas
não variam muito, permanecendo em torno de 20 graus. A máxima para sexta-feira é em torno de 30 graus e no final de semana em torno de 28 graus. Jaqueline Durões, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Jaqueline, pelas informações. E vamos saber como ficam as temperaturas aqui para a nossa região, começando pela cidade de Americana. Olha lá, Americana mínima de 20 graus, máxima de 29 e 90% de chances de chuva. E com certeza isso para toda a nossa região. Cidade vizinha, Santa Bárbara do Oeste, mínima de 21, máxima de 29. Vamos falar sobre a região de Campinas agora? Campinas mínima de 20, máxima de 28. E aí, próximo a Campinas, vamos falar de Indaiatuba, 21 graus a mínima e máxima de 29, gente. Então, chance de chuva igual para toda a região, 90%, não tem por onde. Mas dá para curtir com a família no final de semana aí, vários eventos que a gente comentou aqui na agenda cultural, não é mesmo? Então tá certo, a gente vai encerrando por aqui para vocês. Um ótimo final de semana. Todo Dia News, segunda edição, volta na segunda-feira com muito mais informações. E lembrando sempre para vocês que em nossas multiplataformas, seja no portal tododia.com.br, seja pelas outras plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, você acompanha tudo. E as nossas especiais sobre a Semana da Mulher, Dia Internacional da Mulher, você confere na íntegra todos os conteúdos também em todas as plataformas, tá bom? Muito obrigada pelo carinho e até segunda.